Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, Sou Gabriel. bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar sobre os elementais, fadas, duendes. O que você sabe sobre isso? O que você acha disso? Acredita? Você acha que as bruxas existem? Ah, claro, né, que existem, tipo, não tem como negar, são muitas histórias, muitos registros, muita teoria que não parece só teoria, né, muitas lendas e tal, muita coisa oculta, as pessoas que estão relacionadas a isso, né, e tudo mais. E principalmente, quando você estuda o que que é, né, o que que elas faziam, os rituais e tudo mais. Você vê que elas eram tudo esotérica. Se utiliza coisa da natureza, né, coisa que se você parar para analisar as histórias, tipo, tinha um conhecimento mesmo antigo, né, tipo assim, que ajudava, coisa que era poderosa, pode-se dizer assim, o ser, né, o ser humano. E analisando as histórias, você vê que a igreja sequestrou, né, esse conhecimento todo. Então, se elas não existissem, a igreja não teria matado milhares de pessoas no óleo queimado, né? E na fogueira. As pessoas, pelo um simples conhecimento de chás e ervas que produziam a cura, eram tidas como bruxas, né? E, de fato, essas bruxas ou essas pessoas tinham um conhecimento do etérico ou da outra dimensão onde estão essas fadas, esses duendes ou esses espíritos, né? Os xamãs usam beverages para atingir um estado de consciência para poder falar com os seus antepassados, né? Então, atualmente isso é usado ainda e o mais curioso, a Bíblia foi escrita pelo dom da profecia, mas hoje os médiums que existem não são aceitos. Passou aí Chico Xavier, Divaldo Franco, enfim, muitos outros que demonstraram o dom da mediunidade, deixaram um trabalho exemplar, mas ainda assim os cristãos, embora estejam dentro da mesma fé que o espiritismo, não conseguem é, interagir um com o outro. Eles dizem que são os demônios, mas o fato é, Moisés, quando escreveu o Pentateuco, que é os primeiros livros da Bíblia, ele escreve muito além do tempo do acontecimento, né? Também pela profecia. E vários outros escritos, praticamente todos os escritos da Bíblia, foram dessa maneira, pelo dom da profecia, ou seja, hoje nós traduzimos isso pela mediunidade, né? E todas as pessoas têm esse dom de mediunidade, mas não é aceito. Temos aí a história do Rogério, o Jean Valjean, que escreveu já uma quantidade de livros também bem absurda, como Chico, né? Mais de 400 livros, embora tenha 52, acho, publicados, mas ele diz que tem mais de 500 livros escritos e tem mais lá as suas publicações. Mas ele coloca isso como uma fofoca espiritual, porque ele não se coloca como espírita, no entanto, ele foi invadido por consciências que ditaram para ele esses dizeres. E aí ele está colocando isso como uma revelação cósmica, assim como houve a revelação espírita com o Allan Kardec, que também não era esse o nome dele, né? Também é como o Jean Valjean, como o Rogério, eles adaptam um nome ali para não se expor, porque são pessoas da sociedade, são pessoas que trabalham e tal. O Allan Kardec era professor de universidade. A história do espiritismo acontece dentro de uma universidade, mas com pessoas que eram católicas. Então, por isso, o catolicismo acabou ainda, ainda afastado, mas
foi praticamente expulso, né, pelo que ele tentou expor. E aí foi onde a doutrina do espiritismo foi criada como religião, mas até então era um estudo científico, né? Então, essa história de bruxas, né, muitas vezes eram somente pessoas que tinham mediunidade, são sensíveis, sensitivas ao campo da outra dimensão, né? Então, as bruxas não existem. Eu não acredito, mas elas estão aí, né? Assim como os duendes, assim como as fadas e todo esse complexo dos elementais, embora sejam energias diferentes, os elementais são muito mais profundos na parte da criação, né? Tem toda uma assimilação por trás disso, né? Então parece muito lúdico, porque aí começaram a criar os livros para as criancinhas, dizendo: ah, tudo isso é lúdico, é distorcido, totalmente distorcido. Mas, enfim, as pessoas que continuam acreditando, continuam tendo relação com esses seres, elas acabam tendo um certo desenvolvimento consciencial, porque acreditam em algo que elas não veem, assim como todo o complexo religioso que também tem fé em algo que também não vê. Então, ora, o que que é o acreditar, né? O que que é a fé? Será que é isso que cria? O observador é que faz com que haja existência? Fica a pergunta, né? Você como observador, o que que você cria? O que que você consegue assimilar como realidade? Porque cada um tem uma realidade diferente, cada um acredita numa coisa diferente. E o fato é, quando você começa a acreditar e começa a observar de uma forma criativa, as coisas começam a acontecer, sincronicidades, do qual vão fazer com que aquele pensamento quântico que houve se materialize da maneira que você desejou, ou criou, ou manifestou, né? Que é a história da lei da atração. Então, tudo isso parece um complexo energético muito grande, mas é físico, né? O próprio Jesus falou: se pedirdes com a certeza de que já teve, assim vai acontecer, né? Então, fica aí, né? Tenha certeza. O professor Hélio Couto fala da história do restaurante, quando você vai num restaurante, chama o garçom e pede a comida, você tem certeza de que aquilo vai vir, o prato com a comida. Você não vai ficar à espera e não vai vir. Você tem a certeza de que aquilo vem. Então a vida tem que ser dessa maneira. Se você pede, você tem que ter a certeza de que aquilo já é seu. Então, como é que nós agimos quando você já encontra aquele objetivo? Qual que é o sentimento, qual é a emoção que aquilo produz? E é isso que fica. Um beijo, um abraço para vocês. Deus abençoe.